Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Aprovado em plenário o projeto que permite a readmissão das empresas excluídas do Simples Nacional, Super Simples, em janeiro de 2018. O texto seguiu para o Senado. Na comissão especial foi aprovado o relatório que muda as regras para o uso de agrotóxicos. O texto, que adota o termo pesticida para esses produtos, segue agora para o plenário da Câmara. E você vai ver também. Deputados podem votar na próxima semana o parecer sobre o preço mínimo de fretes para o transporte de cargas. Representantes dos empregados dos Correios acusam a empresa de estar planejando dispensas e fechamento de agências. A direção dos Correios diz que não haverá demissões este ano. O corpo que permite à alma experimentar o mundo em toda a sua complexidade. Esse é o tema da exposição fotográfica Body, que pode ser vista até agosto aqui na Câmara. No plenário da Câmara, um acordo entre líderes partidários garantiu a aprovação do projeto que permite a readmissão das empresas excluídas do Simples Nacional, o Super Simples, em janeiro deste ano. Aprovado por 270 votos a 1, o texto, que seguiu para o Senado, beneficia quase 600 mil micro e pequenas empresas. Por outro lado, numa sessão do Congresso Nacional, foi mantido um veto do presidente Temer que reduziu ainda mais o número de setores empresariais que têm direito a pagar menos impostos, a chamada desoneração. Deputados e senadores também mantiveram um veto que previa a eliminação de PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Dini Moraes explica pra gente. Na sessão do Congresso Nacional, 5 vetos presidenciais foram mantidos. O mais polêmico é o que atinge empresas de diversos setores da economia que, com a manutenção do veto, vão ter que pagar mais contribuição previdenciária. Entre elas, empresas de transporte aéreo de carga e de passageiros, editoras de livros e revistas, comércio varejista de calçados, artigos de viagem e empresas de móveis. Este é o ponto final de uma proposta que vem sendo muito discutida desde o começo do ano passado. De todos os setores econômicos que tinham direito a essa desoneração, os parlamentares haviam aprovado manter o benefício para cerca da metade. Mas, na hora de sancionar a lei, o presidente Michel Temer cortou ainda mais. Decisão que foi mantida agora pelos parlamentares, mas ainda é bastante contestada. Tanto que o assunto deve voltar na próxima sessão do Congresso Nacional, marcada para terça-feira. Na sessão só da Câmara, o assunto também foi redução de impostos para empresas. Num dia de quórum baixo no plenário da Câmara, um acordo entre os partidos permitiu a aprovação do projeto que reinsere no Simples as micro e pequenas empresas que foram excluídas desse regime simplificado de tributação em janeiro deste ano por estarem devendo impostos. Para que voltem ao Simples, os microempreendedores individuais, os micro e pequenos empresários vão precisar primeiro renegociar o que devem à União. E isso deve ser feito com eles aderindo àquele programa de regularização tributária feito exclusivamente para as pequenas empresas, criado este ano. A princípio, o prazo para entrar neste refis é só até dia 9 de julho. Bom, depois da assinatura do contrato de renegociação das dívidas, vão ter 30 dias para solicitar a entrada de novo no Simples. Lembrando que esse sistema reúne em um só pagamento 8 tributos federais. A aprovação do projeto foi praticamente por unanimidade. Temer vetou o que nós votamos aqui. Entre o primeiro voto que demos e a derrubada do veto, muitas empresas pequenas ficaram prejudicadas. Obviamente que foi um equívoco que aconteceu e, em função disso, o refis que foi aprovado recentemente, muitos empresários, pequenos empresários, não puderam aderir ao refis. Não é benefício nenhum, não é privilégio nenhum. É um regime tributário. O governo, de uma vez por todas, precisa reconhecer que é um regime tributário de hoje. 57% dos empregos formais no Brasil é dado pelo micro e pequeno empresário.
E na semana que passou, o Congresso Nacional recebeu a medida provisória que anula a renegociação de dívidas rurais de financiamentos do Pronaf, do Prodecer e do Procera. No caso do Pronaf, um dos dispositivos revogados previa descontos entre 40% e 80% na liquidação de operações contratadas até 2015. A medida provisória também revoga um artigo de uma lei que autorizou desconto para a liquidação de débitos de produtores rurais com linhas de financiamento bancadas pelo BNDES. O governo alega que os dispositivos revogados gerariam um custo superior a 17 bilhões de reais este ano e que o valor não está previsto na lei orçamentária. O relatório do deputado Luiz Nishimori, que muda as regras para a aprovação e uso de agrotóxicos, foi aprovado na comissão especial. O texto, que adota o termo pesticida para esses produtos, segue agora para o plenário da Câmara. Os opositores do projeto que muda a regulação para os pesticidas ou agrotóxicos, em minoria na comissão especial, tentaram impedir a votação do relatório com medidas regimentais. Uma a uma, as tentativas foram derrubadas pelo voto da maioria dos integrantes ou rejeitadas pela presidente, deputada Tereza Cristina. Isso provocou protesto dos parlamentares da oposição. Lamentavelmente, no nosso entendimento, a decisão da presidente da comissão foi uma decisão parcial. Eu estou seguindo o regimento integralmente. Infelizmente, é uma matéria que estava vencida. Por 18 votos a 9, foi aprovado o parecer do relator ao projeto que veio do Senado e está sendo analisado junto com outras 29 propostas. O relatório prevê que um produto pesticida será liberado pelo Ministério da Agricultura, mesmo se órgãos como o IBAMA e Anvisa não tiverem concluído suas análises. O texto também prevê registro temporário para os produtos agrotóxicos, desde que estejam aprovados em pelo menos 3 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é formada por 37 países entre os mais ricos do mundo. Esses são alguns dos pontos mais criticados pela oposição. Os deputados contrários ao texto também acusam o relator de ignorar alertas de que o projeto traria riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, feitos por organizações científicas. Entregando basicamente a decisão final exclusivamente ao Ministério da Agricultura, com os interesses do agronegócio muito fortemente representados lá, a partir do próprio ministro, que é o autor do original do projeto. O relator contesta esses argumentos, diz que o projeto foi debatido durante 2 anos na comissão especial, com a participação de vários segmentos, e leva em conta principalmente a garantia de segurança alimentar para os consumidores de produtos agrícolas. O deputado nega ainda que a Anvisa e o IBAMA tenham sido enfraquecidos no seu papel de fiscalização dos defensivos. É uma das melhores propostas nesse momento para a sociedade brasileira, tanto para o consumidor final, que eu estou muito preocupado, e tanto os agricultores que realmente está necessitando de novos produtos. E um dia depois da aprovação dessa proposta, numa outra comissão especial que discute a criação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, deputados e cientistas fizeram críticas às mudanças aprovadas. Eles pedem foco na redução progressiva do uso de pesticidas, no desenvolvimento de alternativas biológicas e naturais de defensivos agrícolas e no controle desses produtos. Depois de muita polêmica, foi aprovado o projeto que altera as regras de registro de defensivos agrícolas no Brasil. Mas em outra comissão especial, uma proposta vai no sentido contrário. O PL 6670 de 2016 cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que prevê, entre outros pontos, a redução progressiva do uso de pesticidas na produção agrícola, determina a revisão a cada 3 anos dos registros de agrotóxicos e retira os incentivos para a produção e comercialização desses produtos. Hoje, os agrotóxicos, por exemplo, eles mobilizam, circulam 30 bilhões de reais por ano no Brasil e tem 1 bilhão de isenção fiscal para a cadeia de produção e distribuição dos agrotóxicos. Representantes do IBAMA e da Vigilância Sanitária manifestaram apoio à aprovação da política de redução de agrotóxicos
e se posicionaram pela rejeição do projeto que flexibiliza os registros. Ficou claro que a nós cabe analisar e, quando couber, homologar. Isso não está claro se nós podemos, por exemplo, indeferir o registro de um agrotóxico. E essa facilitação desse registro poderá levar ao registro de agrotóxicos, de ingredientes ativos de agrotóxicos, com propriedades mutagênicas, teratogênicas e carcinogênicas, né? O que futuramente pode gerar uma grande epidemia de câncer na nossa população. No Brasil, 1/3 dos nossos produtos autorizados são proibidos lá. Na União Europeia, no Japão e nos Estados Unidos, o registro é cíclico, ele é periódico. Uma vez registrado um agrotóxico com uma periodicidade de 3, de 5, de 10 anos, ele tem que ser revisto e registrado novamente. E no Brasil esse registro é por tempo indeterminado. Na semana que passou, deputados, senadores, representantes de caminhoneiros autônomos, produtores rurais e outros setores que dependem do transporte viário discutiram a proposta de criação da política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A comissão especial pretende votar o parecer sobre a medida provisória na próxima terça-feira. Os repórteres Tiago Ramos e Cassiana Tormin acompanharam o debate. De acordo com a medida provisória que criou a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, caberá à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicar 2 vezes por ano a tabela com os preços mínimos válidos para o semestre. O valor será referente ao quilômetro rodado na realização de fretes por eixo carregado e vai levar em conta os custos do óleo diesel e dos pedágios. Os parlamentares da comissão mista que analisa a medida provisória ouviram caminhoneiros autônomos, unânimes em defender o frete mínimo, que equivale ao salário mínimo dos trabalhadores. É necessário sim que o governo interfira, não para mexer no mercado. O mercado será sempre livre, daquele piso mínimo para cima, o mercado vai se regular. Agora para baixo é impossível, porque senão se trabalha abaixo do custo. Caminhoneiros como Rodinei de Mello relataram as dificuldades de quem trabalha como autônomo e sofre com a concorrência das grandes transportadoras. Um dos desafios é manter o caminhão em bom estado. Tem caminhão da década de 60, 70, 80. Hoje você coloca uma carga, publica ela na internet e você consegue que 20 mil caminhoneiros visualizem essa tua carga. Isso fez também com que o frete descesse e se tornasse um leilão. Os caminhoneiros autônomos criticaram os valores estabelecidos na medida provisória do governo. Na visão da Bicam, essa planilha que está sendo discutida aqui é uma planilha empresarial. Ela não é uma planilha que vai atender às necessidades dos caminhoneiros. Os deputados defenderam que a medida provisória do preço mínimo do frete seja votada já na próxima semana na comissão especial e logo em seguida no plenário da Câmara e do Senado, antes do recesso que ocorre na segunda quinzena de julho. A questão é tão importante, tão fundamental para a economia, para a sociedade brasileira, que está unindo direita, esquerda, governo, oposição. Os empresários da agricultura sabem que tem preço mínimo para o produto agrícola, para o agricultor não trabalhar abaixo do custo, né? O trabalhador também tem um salário mínimo para pelo menos botar com o seu salário poder botar comida na mesa. A definição de um preço mínimo, um transporte de cargas, teria sido um erro do governo, de acordo com os representantes ouvidos. Não há como nós aplicarmos uma tabela a um universo tão diverso quanto temos no país. A confusão ficou mais grave depois que o governo publicou mais de uma tabela. Ninguém contrata fretes, nem nessa tabela, nem na outra, porque não sabe o que vai acontecer. Muita gente que arriscou já está arrependido e alguns já estão quebrados. Outra crítica é sobre o aumento do custo para quem produz, especialmente naquilo que se chama de frete retorno, quando o caminhão volta de uma entrega. A gente chegou a esse número até de 140%, em algumas regiões, esse custo do frete retorno para as nossas cooperativas. Ao final do dia, deputados ouviram motoristas e produtores. Na política, argumentos de um dilema clássico. O Estado deve ou não intervir na economia? E se intervir, até que ponto ele pode ir? A imperfeição do mercado que aviltou o preço dos fretes precisa ser corrigida com esta tabela mínima de fretes. Quando você aumenta um custo, alguém paga a conta. Então nós precisamos
agora equilibrar esse jogo e com certeza tudo tem solução. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Representantes dos empregados dos Correios acusam a empresa de estar planejando dispensas e fechamento de agências. A direção dos Correios diz que não haverá demissões este ano. Uma homenagem ao corpo humano numa exposição fotográfica aqui na Câmara. Você vê já já. Na semana que passou, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, foi eleito presidente da comissão especial que vai analisar a reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, foi escolhido relator. A proposta do deputado Rauli acaba com tributos federais como IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, Salário Educação, CID Combustíveis, além do ICMS estadual e do ISS municipal. No lugar deles, cria um imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. Cria também o Imposto sobre Bens e Serviços Específicos de competência federal, que incidirá sobre produtos como petróleo e derivados, combustíveis, lubrificantes e cigarros. Há 6 anos, a Câmara debate algo semelhante ao Código de Defesa do Consumidor, só que para relações entre empresas. É o novo Código Comercial. Ele vai substituir o texto original, que tem mais de 150 anos e acabou caindo em desuso. O Brasil de 1850 era bem diferente do de hoje. A produção agrícola era a da monocultura, o trabalho era escravo. Foi esse o berço do Código Comercial brasileiro. Mais de 150 anos depois, em 2003, o novo Código Civil enterrou quase todo o antigo Código Comercial. Há 6 anos, a Câmara debate a criação de um outro Código Comercial, específico e do nosso tempo. Um dilema nessa discussão é o seguinte: a gente está há 15 anos com as relações entre as empresas sendo reguladas pelo Código Civil e por outras leis. Não faria mais sentido fazer alterações pontuais ao invés de uma grande mudança? E aí, reformar ou revolucionar? Isso não é matemática. A criação de um código específico tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, no curto prazo, isso poderia causar ruído em regras mais ou menos estáveis e conhecidas de todos. No médio prazo, no entanto, isso poderia dar mais clareza ao restringir a margem de interpretação da lei. Encontrar uma saída para esse dilema é tarefa da política. O novo código promete uma modernização que hoje não existe. Só para você ter uma ideia, é até possível um contrato empresarial ficar armazenado em meio eletrônico, digitalizado. Mas antes o empresário tem que fazer em papel, assinar em papel, digitalizar e aí ele rasga, né? Não tem sentido hoje. A digitalização é uma proposta, mas o texto vai muito além disso. São 785 artigos. Cada conceito jurídico desse universo é definido textualmente. Haverá também regras gerais para o comércio eletrônico entre as empresas. E se há muitos temas, há também muitos interesses. Por exemplo, aqueles que envolvem cartórios e juntas comerciais. Os dois fazem registros de novas empresas. Em tese, empresas simples são registradas em cartórios. Empresas complexas são registradas em juntas comerciais. O relatório quer acabar com essa divisão. Caberia ao empresário escolher onde fazer o registro de sua empresa. Começa aí um conflito. Pulverizando essa atribuição hoje das juntas comerciais com mais de 5 mil cartórios que a gente sabe que existem, então estaria comprometendo a própria segurança do registro empresarial. Os cartórios rebatem. É importante criar concorrência e não haverá insegurança porque todos vão usar o mesmo sistema. Hoje o que temos já é uma central nacional em operação, já está em pleno funcionamento e vem ganhando funcionalidades a cada dia. Esse é só um dos conflitos em torno do texto e cada um deles pode produzir uma divergência incontornável e resultar num voto a menos.
É uma matéria de uma enorme complexidade, de muitos interesses envolvidos, de muitos pensamentos diferentes e que, na verdade, é natural que isso ocorra. O que explica a dificuldade de votar a matéria. É preciso construir uma maioria no conjunto de 27 deputados da comissão especial. O presidente tem insistido na votação. Isso é pauta positiva, isso promove geração de empregos, isso promove arrecadação de impostos, isso promove fortalecimento de empresas. E é essa a pauta que o Brasil precisa e é por isso que todos nós, membros da comissão, estamos empenhados a trazer essa solução para o Brasil. E um debate aqui na Câmara discutiu a crise nos Correios. Representantes dos empregados acusam a empresa de estar planejando demissões e o fechamento de agências. A direção dos Correios nega. Os Correios tiveram lucro de R$600 milhões em 2017, depois de sofrer prejuízos em 2015 e 2016. Representantes dos trabalhadores vieram à Câmara dos Deputados questionar o estudo de uma consultoria que teria indicado o fechamento de 513 agências com 5.300 demissões. A empresa está passando por um processo de reestruturação grande, onde a gente entende que vai acabar numa privatização. A direção dos Correios nega que esteja preparando privatização, demissões ou a redução da rede. Você pode sim otimizar, por exemplo, uma agência, fundir uma agência na outra, para diminuir custos de imóvel, de aluguel, de luz, de telefone. Isso não significa em momento nenhum demissão, nem e muito menos em privatização. Os Correios têm hoje 110 mil empregados e cerca de 12 mil agências. 6.300 próprias, 4.600 comunitárias em convênio com prefeituras, 900 franqueadas e 210 terceirizadas. Eles também falam de fechar agências nas pequenas cidades, né? É deficitário e tal. Só que eles se esquecem que a empresa é uma empresa pública e que ela tem um compromisso com a sociedade, né, de garantir a cidadania, né, de garantir a integração do país. O que a gente precisa fazer é ampliar o contato entre as mais variadas regiões, fortalecendo os Correios. Não o que o governo do senhor Michel Temer está fazendo, que é sucatear para justificar a privatização. Os deputados estão discutindo projetos para dar preferência aos Correios nos serviços postais do governo. Isso significa aproximadamente 20 bilhões de lucro por ano. Significa a redenção e a salvação dos Correios. A direção dos Correios é favorável à proposta, mas nem todos concordam. Qual é o compromisso de governo? Saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Então, a concentração naquilo que é obrigação do governo é que tem que se concentrar. Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi aprovada uma proposta que aumenta a pena para quem invadir e parcelar ilegalmente terras urbanas da União, a chamada grilagem. Se o projeto virar lei, a pena máxima de reclusão, que hoje é de 4 anos, passará a ser de 10 anos. A ocupação de terras públicas em Brasília é um bom exemplo do que acontece nas cidades brasileiras. Desde habitações precárias até condomínios para a população de renda mais alta foram edificados em terras do governo. No ano passado, uma lei aprovada pelo Congresso criou condições para regularizar boa parte dessas áreas. Agora, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que aumenta a punição para quem promove loteamento irregular, os chamados grileiros. As penas atuais de 1 a 4 anos passam a ser de 4 a 10 anos, além de multa. O objetivo, segundo o relator, é diminuir a ocorrência do problema. A lei, se ela é branda, não adianta, ele paga uma multazinha vagabunda, no outro dia está invadindo uma área de novo. Então há que endurecer a pena. O especialista em questões agrárias concorda em aumentar a pena para os grileiros urbanos, mas diz que o projeto deixou de fora a grilagem de áreas rurais, que considera mais grave. Que ele avance para o outro campo, que é a grilagem de terra rural, que é hoje um campo predileto de um negócio, um verdadeiro negócio agrário de grandes proporções. A Câmara recebe até o dia 8 de agosto a exposição fotográfica Body, de Cláudio Macedo e Renata Machado.
A mostra apresenta detalhes de cenas do dia a dia, ressaltando aspectos humanos, culturais e comportamentais. Uma homenagem ao corpo humano. Expressões, gestos, a riqueza dos detalhes. Detalhes que parecem imperceptíveis e podem até passar despercebidos a olhares menos atentos. Naquele movimento frenético do cotidiano, na correria do dia a dia, talvez a gente nem desse atenção. Mas são eles, os detalhes que contam a história da exposição fotográfica Body, que significa corpo em inglês. O retrato da infância, o ambulante, o andarilho, as tramas. Estas são imagens da exposição fotográfica Body, de Cláudio Macedo e Renata Machado. A mostra ressalta aspectos humanos, culturais e comportamentais. Body fica em cartaz aqui na Câmara dos Deputados em Brasília até o dia 20 de agosto, no Espaço do Servidor, que fica no anexo 2, e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde. E é isso, você pode assistir a revista da Câmara pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!